A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer receber aqui semanalmente professores, pastores, dirigentes, alunos, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Aqui nesse canal você encontra material para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Na descrição, o primeiro link é para você acessar grupos no WhatsApp. Temos 6 grupos de professores conversando semanalmente e compartilhando materiais para a próxima aula da Escola Dominical. Aqui você encontra um link também para baixar gratuitamente comentários, slides, vídeos, convites, tudo gratuito e muito mais, inclusive revistas em PDF. E aqui tem um link também, acesse o meu site, conheça o meu Instagram, conheça o meu ministério. Algumas imagens vão passando por aí para você conhecer as nossas viagens, ministrando a palavra de Deus. Será um prazer atender a sua igreja, o seu congresso, o seu culto, tá certo? Nosso número de WhatsApp aparece aí na tela e também está aqui quando você clica no link, acesse o meu site. Em breve estaremos lançando o treinamento Transforme Suas Aulas, aulas muito compactas e objetivas, e você vai aplicar aquilo que eu vou transmitir a vocês e vai ver de fato uma transformação nas suas aulas, nos seus alunos. Por isso, não perca tempo. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta o vídeo, fale para nós de onde você nos assiste para sabermos até onde o nosso material está chegando e compartilha. 80% do nosso conteúdo é assistido porque alguém compartilhou, principalmente no WhatsApp, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais esta linda aula da Escola Dominical. Maravilha, meus amigos! Chegando com a lição 3, na classe dos pré-adolescentes, quem são os membros da igreja? Quem são os membros da igreja? A lição de hoje encontra-se em Efésios 4, do 10 ao 13. Romanos 12, do 4 ao 5, é o texto aqui destacado, porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Então nós falamos aqui na outra lição sobre o corpo de Cristo, certo? A igreja é uma família espiritual. Hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui para entender e compreender um pouco aí as funções das pessoas que trabalham ali na igreja, tá? A igreja é uma instituição religiosa, organizada em um espaço físico, com endereço fixo, administrada por uma liderança composta por vários membros que exercem funções importantes para o seu funcionamento, tá? Então hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a organização da igreja, não é? Sobre a igreja instituição. A igreja organismo trata-se de todos os cristãos que em todos os lugares confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A igreja organismo vivo. A igreja organização ou instituição está falando do templo, da organização estrutural, tanto humana quanto física da igreja de Cristo, tá certo? Bom, o primeiro tópico vai falar do ministério da igreja, depois a gente vai falar sobre a membresia e terminar em administração, tá? O Senhor chama cada um de seus servos para um propósito. Importa que cada atividade desenvolvida na obra de Deus seja feita com amor e dedicação, tá? Então, na obra de Deus, nós somos chamados para servir. Quem faz parte aí do ministério da igreja, tá? Ministério é assim um termo muito abrangente, é uma palavra bonita para serviço. E a gente começa aqui falando sobre os líderes da igreja, não é? Sacerdotes, profetas, apóstolos, no nosso caso hoje, pastores, presbíteros, enfim. O ministério ocupa uma função de liderança e tem a responsabilidade de conduzir a igreja em conformidade com a doutrina bíblica. Só um parênteses rapidinho aqui.
No final da aula, fica até o final que tem a dica do professor. Você não pode perder, então fica até o final que tem a dica do professor, tá? A Bíblia nos ensina que essas pessoas devem ser exemplares em todas as suas ações, tá? Então, assim, os líderes da igreja, os pastores, a liderança da igreja, ela é o espelho da igreja, né? O que eles fazem reflete na igreja, certo? Então, e eles também representam autoridade, tá? Nesse tempo que nós estamos vivendo, uma coisa que eu tenho olhado muito é o desprezo pela autoridade em todas as esferas, tá? O que tem acontecido nas escolas é o desprezo pela autoridade. Quando você despreza a autoridade, principalmente dentro de casa, por isso que a doutrinação escolar ela é muito perigosa, certo? Porque ela coloca filhos contra os pais, ela coloca os filhos em rota de colisão com os pais, certo? E quando você tem quebra de autoridade, a autoridade é um princípio, a obediência é um princípio. Quando você tem quebra de autoridade, isso vai provocar problemas na sociedade em efeito cascata, e aí a gente vê a bagunça que o mundo está. Tá? Então é muito importante. As posições de liderança, elas são colocadas ali como posições de autoridade para serem honradas e respeitadas como quem honra a Deus. Da mesma maneira que não é possível amar a Deus que não vemos, sem amar o irmão que vemos, também não é possível obedecer a Deus que não vemos, se nós não obedecemos às autoridades que vemos. Amor e obediência estão extremamente interligados. Vamos olhar aqui esse texto de João 15. Amor e obediência estão estritamente interligados. Ó, se guardardes os meus mandamentos, o que é guardar? É obedecer, é praticar. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Jesus está dizendo que não é possível amar sem guardar, amar sem obedecer, tá? Então, obediência e amor, eles estão interligados, tá bom? Não existe uma coisa e outra, é uma coisa, não é uma coisa ou outra, né? Não é condicional. É impossível amar sem obedecer e obedecer sem amar. Bom, aí nós temos o papel do ministério, que aí tem como principais funções liderar, instruir e servir a igreja. As maiores discussões que eu tenho nas minhas redes sociais é quando eu falo que tem que respeitar pastor, gente, tá? Bom, essas pessoas, inclusive a gente precisa orar por essas pessoas, porque a liderança da igreja está sob ataque. Qual que é a estratégia maligna nos últimos dias? É atacar a liderança da igreja, é destruir a liderança da igreja, porque aí você tem novamente o efeito cascata. Uma liderança sem credibilidade, isso vai ter efeito cascata na igreja toda. Então eles precisam ser fiéis. E os cargos na igreja, eles são dados visando o crescimento do reino, tá? Tanto material quanto espiritual. Então, pastores, mestres, evangelistas, professores, doutores, diáconos, cooperadores, tudo trabalhando em função do reino de Deus, em função da igreja de Cristo, tá? Nas Assembleias de Deus são esses os cargos, tá? Os cargos de maior liderança são pastores, evangelistas, que são chamados de ministros do evangelho, tá? Pastores evangelistas são cargos universais, certo? Já de presbítero para baixo são cargos locais, separados e consagrados para auxiliar na administração da igreja sob a autoridade do pastor. Todos devem trabalhar em harmonia para que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. Então, o propósito destes cargos é estruturar a igreja, é organizar a igreja, é edificar a igreja, para que, acima de tudo, o nome de Deus seja glorificado. Olha só, capítulo 14, versículo 12 de 1 Coríntios. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja, tá certo? Então, tudo é para a edificação da igreja. Aqui tem uma pergunta interessante. Qual é o papel do ministério da igreja? Gente, estas perguntas você usa, faz enquetes aí no WhatsApp e manda para eles, certo? Faça a revisão da aula durante a semana. Na sala de aula não dá para fazer. Então faz durante a semana, envolve eles com perguntas. A lição está aqui.
E essa lição tem um negócio aqui bem legal. E fica ligado que daqui a pouco tem a dica da aula, a dica do professor. Fala, professor, você não pode perder, fica aí até o final. E eu vou te dar agora 10 segundos antes de passar para o tópico 2, para você se inscrever no canal. Obrigado. Like, clica no joinha, para cima ou para baixo, clica aí, faz alguma coisa. Obrigado. Deixe seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste, para a gente saber até onde nossa aula está chegando. Obrigado. Ative o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigado. E agora compartilha, pega o link e manda para todo mundo. Manda para os grupos de WhatsApp, coloca nos status, nos stories, manda para todo mundo. Lembrando que tem um QR Code aparecendo por aqui de vez em quando para você nos ajudar, para você contribuir com a produção de conteúdo, para você semear na nossa vida, no nosso ministério, para você nos ajudar na compra de equipamentos, para você nos ajudar com o nosso podcast. Ó, eu tô aqui no meu quarto / escritório, já falei para vocês, essa é a minha cama, certo? Fechei o quarto, tal, comprei o microfone, beleza. Mas o podcast não tem como eu receber pessoas, até irmãs, né, no meu quarto aqui para fazer um podcast, não tem como. Então nós estamos num estúdio, alugamos um estúdio, Estúdios Hubble, e tem sido uma bênção, um estúdio profissional. No próximo sábado agora vamos receber o pastor Aloysio Reis, que é pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em Hortolândia. No dia 15, a irmã Cida Cesário, a maior líder do ciclo de oração que eu conheço. Vale a pena assistir, certo? Mas é um ambiente profissional, a gente paga o aluguel, tem que pagar os equipamentos, tá certo? Então nos ajude, clica nesse QR Code e contribua segundo o Senhor colocar no seu coração. Olha só, tópico 2, a membresia. A membresia é uma parte essencial do corpo de Cristo. Todos os salvos e participantes da Igreja de Cristo fazem parte de um único corpo e devem zelar pela comunhão e cumprimento da missão de pregar a palavra de Deus a todos os povos, tá? Então nós temos que entender que somos membros do corpo de Cristo. Quem fez a dinâmica que eu falei? Escreve aí para mim, quem fez a dinâmica, lembra? Da dinâmica da boneca? Então nós somos membros do corpo de Cristo. Além de uma liderança, a igreja também é formada por membros que a compõem, né? Até porque não tem como ter liderança sem ter membresia, né? A liderança, aliás, flui da membresia. São membros que vão galgando, vão trabalhando, servindo, e eles vão sendo chamados para o ministério. Quando pensamos em nosso corpo, vemos que os membros dão mobilidade e permitem que nós realizemos muitas atividades. Na igreja é a mesma coisa. Os membros são responsáveis pela participação nas atividades da igreja. Então, todos nós somos chamados para trabalhar. Anota aí. Nós não somos chamados para inutilidade, para futilidade. Nós não somos chamados para ociosidade. Nós somos chamados para produtividade. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Nós fomos escolhidos para frutificação. Logo, todos nós já temos em nós, anote aí, dons, talentos e habilidades para servirmos ao reino. Como você tem essa certeza? Porque não faz sentido Deus nos criar e nos salvar para atividade, para produtividade, para frutificação, sem nos dar as habilidades, dons e talentos para isso. Então, tem muita gente procurando dons e orando para receber dons sem desenvolver aquilo que já recebeu. Então, o grande detalhe do tempo que estamos vivendo é: desenvolva os dons, talentos e habilidades que Deus já colocou em você, que servem a um propósito divino. Desenvolva os seus talentos, desenvolva as suas habilidades, certo? Por isso que na igreja Assembleia de Deus, ela tem um negócio muito legal, que são os departamentos. Então, cantar, pregar, liderar, varrer, limpar, mexer no som, o departamento de mídia, das mulheres, dos irmãos, dos varão, da coreografia, do jovem, adolescente, criança, juvenil, terceira idade, missões. O que não falta é trabalho. O que não falta é departamento. Certo? Então, tudo isso visa o quê? Uma organização da igreja. Ela está organizada em departamentos para que a obra de Deus seja feita com excelência, né? Então, hoje eu identifico o meu ministério. Hoje está focado mais em quem? Em juventude.
Então eu ministro para a juventude, meu trabalho nas redes sociais é focado para a juventude, também dou palestra para casais, se precisar pode chamar aí na sua igreja que a gente dá palestra para casais também. Mas o nosso trabalho tem um foco mais aí na juventude, o jeito de pregar e tudo. Como que eu descobri isso? Trabalhando. Não se descobre o seu lugar no reino parado, sentado. É trabalhando, é se doando, tá? Então, o talento, dom, habilidade já estão em nós. Como líderes, como professores, a nossa missão é despertar estes talentos. A nossa missão é ajudarmos a juventude, né, até os pré-adolescentes a descobrirem o seu lugar no reino. Porque quando a gente descobre o nosso lugar no reino, a gente tem um negócio, tem uma palavra nova agora, que é o tal do pertencimento. Então, na adolescência, eles gostam de andar em tribos, eles gostam de, não é? Então, isso também se reflete na igreja. Se eles se sentirem que pertencem à igreja e que os seus talentos e habilidades são úteis na igreja, eles se envolvem com a igreja. Então, o líder, o professor, precisa analisar isso. No nosso treinamento para professores, Transforme Suas Aulas, um dos pontos que eu vou abordar é esse. É treinar novos professores. Por isso que a gente vai fazer o treinamento, porque não tem como você treinar novos professores se nem você foi treinado. Quem não é treinado não se sente seguro no que faz. Se não se sente seguro no que faz, como é que vai sentir segurança para treinar outros? Tá? Então fique ligado aí, em breve esse treinamento está saindo. Tá bom? Muito bem! Estamos chegando no tópico 3. E aí, você já se inscreveu no canal? Vou ter que parar 10 segundos de novo. O povo abençoado, tem alguém aí a essa altura da aula? Entrando no tópico 3, tem alguém aí? Se tiver, por favor, coloque aí a hashtag estou aqui, por favor. Tem alguém aí? Hashtag estou aqui. 10 segundos para você se inscrever. Obrigado. Curtir, clica no joinha para cima para baixo. Obrigado. Compartilha o vídeo. Isso, pega o link, compartilha. Põe no WhatsApp, nos status, manda para todo mundo. Isso, comenta. Fala para nós de onde você nos assiste, para a gente saber até onde nossas aulas estão chegando. Isso. Ativa o sino de notificações. Clica nesse sininho aí do lado do inscreva-se. Clica aí, tem um sininho. Isso, para o YouTube avisar você. São milhões de canais aqui no YouTube postando vídeos todos os dias. Se você não fizer essa interatividade, o YouTube não descobre, não acha interessante os nossos vídeos e os nossos vídeos ficam escondidos, eles não aparecem nas pesquisas. Por favor, me ajude a ajudar mais pessoas por aqui também, tá bom? Lembrando que esse QR Code que aparece aqui na tela é para você nos ajudar, é para você contribuir com o nosso canal, com essa criação de conteúdo, com o nosso tempo, mostrar sua gratidão, investir no reino de Deus, tá certo? Nós estamos com o nosso podcast, todo sábado às 9 da manhã. No último sábado eu recebi o meu pastor Enio Custódio, da igreja que eu congrego aqui em Campinas, do Jardim Campos Elíseos, tá certo? Neste próximo sábado vou receber o pastor Aloysio Reis, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Hortolândia, uma igreja muito amiga nossa, muito parceira. E dia 15 eu vou receber lá a irmã Cida Cesário, a maior líder do ciclo de oração que eu conheço. Eu congrego, na verdade, na igreja, que ela é líder do ciclo de oração há mais de 45 anos. Você não pode perder, vai ser uma conversa com lágrima, com história, com mover de Deus. Já pedi para ela trazer um bolo de fubá para a gente colocar na mesa. Gente, vai ser top demais, você não pode perder. Então, quando você oferta, você nos ajuda nessa criação de conteúdo edificante. Tem muito conteúdo que destrói vidas, o nosso gera vida. Então, nos ajude. As pessoas, o ímpio, tem muita facilidade, eles contribuem com Flow, com Podpah e com tantos outros canais que tem conteúdo que não é edificante. Então, no conteúdo que é edificante, nos ajude a chegar mais longe. Sua contribuição nos ajuda a chegar mais longe, tá certo? Muito obrigado de coração, tá bom? Aponta o seu celular para a tela para ler o QR Code, ou então você deve estar usando o celular, né?
pega aí, marca essa chave aí, a hora que você terminar de assistir a aula, vai no aplicativo do seu banco, faça a sua contribuição. Olha só, tópico 3, a administração. Amigo pré-adolescente, estabelecer uma administração sempre foi essencial para as relações humanas. Há muitos anos vemos que o ser humano utilizou formas de administração para facilitar a organização de seu trabalho. Assim se formaram a agricultura, as indústrias, o comércio, entre outros. A igreja, como uma instituição, também possui uma administração própria. Por quê? Porque a igreja tem o seu lado invisível e o lado visível. O lado visível é o templo, é o endereço, são os impostos que precisam ser pagos. Engana-se quem acha que a igreja não paga impostos no Brasil, tá? Então existe toda uma organização legal que precisa ser observada, certo? As pessoas que trabalham na administração da igreja são vocacionadas por Deus e desenvolvem habilidades específicas para servirem a igreja, tá? A organização é necessária para que a igreja seja o exemplo para o mundo em todas as esferas. Então a igreja precisa ser organizada. Tá? Nós temos isso na Bíblia, quando grandes homens foram usados em cargos administrativos para abençoar o povo, como, por exemplo, José no Egito, Daniel lá na Babilônia, Moisés, que foi ali um grande líder, certo? E que Deus o levantou para julgar questões do povo exercerem papel de liderança, os juízes em si. Então, isso está falando de quê? De administração. O próprio Jesus tinha administração, Jesus tinha tesoureiro, Jesus tinha as mulheres que o seguiam com os seus bens. Olha só que coisa. Hein? Paulo tinha ali uma certa organização nas suas viagens missionárias. Eles tinham as pessoas que o acompanhavam, né? Então, organização, certo? Porque o mundo olha para a igreja do ponto de vista natural, material, certo? Então, engana-se quem acha que a igreja não precisa destas questões materiais. A igreja precisa. Inclusive, ela glorifica a Deus por meio da boa organização e da boa administração. A disciplina e a organização da igreja tem como finalidade que o nome do Senhor seja glorificado entre os homens. A Bíblia nos concede vários exemplos de como a administração foi usada para o sucesso do povo de Deus. Tudo o que é feito pela obra de Deus deve ser realizado para a sua glória, tá? Então, e além de ser realizado para a sua glória, glorifica o seu nome, né? Então, o envio de missionários, novamente, pagamento de taxas, pagamento de impostos, não é? Então, a gente não vive mais em um mundo onde é só pegar um terreno ali, construir, erguer, colocar 4 tábuas, não. As coisas precisam ser organizadas de maneira que as pessoas possam ser acolhidas, não é? De maneira que as pessoas estejam sobre uma proteção, né? De maneira que a igreja esteja protegida dentro daquilo que é necessário no ambiente material, no ambiente legal. Então, tudo isso precisa ser observado quando o assunto é a organização da igreja. Tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis para que o nome de Deus seja glorificado e não aborrecido e não, eu esqueci aqui a palavra, envergonhado. Tá certo, meus amigos? Essa foi mais uma pré-aula dos pré-adolescentes. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, mas não saia daí, porque está chegando o quadro Fala, Professor! Fala, Professor! O seu quadro de dicas aqui no final de todas as aulas. Por isso não saia antes de terminar a aula, hein? Você gosta quando o aluno seu sai da sala antes de você terminar a aula? Então assiste nossas aulas até o final, porque tem bênção para você. Olha só. Tem professor que pega a revista da escola dominical e fala assim, que revista fraca. Então lá vai, anota aí. Não existe revista fraca. Existe aula mal preparada. Aliás, você prepara a sua aula do domingo? Ou você faz parte daquele grupo de professores que pega a revista no sábado à noite para dar aula no domingo de manhã? Ou você faz parte dos professores que acham que a aula é o que está na revista? Não, o que está na revista é o tema, é o assunto,
a separação por tópicos. A aula é o que você prepara. A aula é fruto das suas pesquisas. A aula é fruto das suas anotações. Aí é a aula. Se você não prepara a sua aula a partir da revista, você não dá aula. Você só verbaliza o que está escrito na revista. Quer aprender a preparar a aula? Fica comigo que tem um treinamento chegando aí para te ensinar. Forte abraço.